O médium aprende muito com a psicografia. Todos podem se comunicar. Esse controle não está em nossas mãos. Tem a ver com a vontade de Deus. Espiritismo não trabalha com crença. Espiritismo trabalha com fatos. Olá, bem-vindo ao Essencialmente. No programa de hoje, nosso assunto é Espiritismo, mas nós vamos falar especificamente sobre o dom da psicografia. E o meu convidado de hoje já está aqui no meu celular, você vai ver aqui na telinha, é Newton Souza. Tudo bom, Newton? Tudo bem, Márcia? Uma alegria poder falar com você, com o seu esposo, com aqueles que te assistem. Obrigada. Eu vou fazer uma apresentação rápida sua para as pessoas que me assistem, né? Te conhecer um pouco melhor da sua trajetória, tá bom? Tudo bem. Bom, Newton Souza, professor de História e médium psicográfico. É espírita desde os 16 anos. Pesquisador e escritor, o cearense conecta pessoas do mundo terreno a familiares que já deixaram essa terra. Ele é fundador do Lar Espírita Chico Xavier, da Casa de Francisco e do Lar Beneficente Clara de Assis. Obra assistencial de amparo a crianças carentes. Hoje converso com ele sobre o dom de psicografar mensagens. Newton, explica como funciona a psicografia e como ela se encaixa dentro do espiritismo. Qual a finalidade dessas mensagens? Bem, nós só conseguiremos compreender a psicografia se nós mergulharmos no universo das pesquisas do cientista Allan Kardec. Na verdade, é o pseudônimo de um pedagogo francês chamado Denisard Hippolyte Léon Rivail. Allan Kardec teria sido um dos seus nomes, né, de uma das encarnações que ele teria vivido na Terra, na região gaulesa. Ele assumiu esse pseudônimo porque ele tinha outras obras publicadas na área pedagógica. E também para poder deixar claro que aquela obra não pertencia a ele, mas era uma obra pertencente aos espíritos. Essas manifestações vieram do próprio mundo espiritual. E na medida em que ele foi pesquisando a mediunidade, ele descobriu à época 54 tipos de mediunidade e 83 gêneros de manifestação dessa mediunidade. Só na área da psicografia, nós temos a psicografia por inspiração, a psicografia por intuição, a psicografia semimecânica, que é o meu caso, em que você mescla tanto a atuação sobre o braço, quanto a atuação pela mente do médium, e a psicografia mecânica, que é aquela em que o pensamento do espírito não passa pela mente do médium, ela vai direto movendo o braço para o papel. Esse tipo de manifestação se deu em mim de forma muito espontânea. Eu não fui em busca da psicografia, eu não fui em busca de ser médium psicógrafo. O impulso da escrita me tomava e eu passei a treinar. Né? Dos 16 até os 22 anos de idade, eu recebia muitas psicografias, mas era um mero treinamento para poder desarmar o psiquismo, a mente, o braço, até que apareceu na minha vida uma freira desencarnada, uma freira francesa, do final do século XIX para o século XX, uma freira chamada Rosália. Ela usa o nome Rosália Nancy, uma localidade da França, Nancy, e ela ainda não me revelou o motivo de usar essa localidade da França, porque, na verdade, ela era de Saint-Marcet. Então, Rosália Nancy tem sido a minha orientadora espiritual no campo da mediunidade, no campo da oratória, e também no contato com outros irmãos do mundo espiritual, para que eu possa produzir psicografias na área jurídica, psicografias na área de crônica, psicografias na área da poesia, psicografias nos mais diversos estilos. É um processo de aprendizado. O médium aprende muito com a psicografia. Então, é um tipo de mediunidade. Agora, sim, nem todo médium psicógrafo é médium de carta, de cartas consoladoras ou de cartas do além. Às vezes o médium desenvolve apenas a poesia. Às vezes outros médiums desenvolvem apenas crônica, outros apenas novela, outros até só romances.
A psicografia de cartas é um dos gêneros de psicografia que existem no mundo e que foi digamos, inaugurado com maior força pelo médium Francisco Cândido Xavier. Sim, a psicografia dele é a mesma que você desenvolve, a semimecânica, o Chico Xavier? Chico Xavier começou com psicografia mecânica. Psicografia mecânica. Muitos a tomam como mais fiel ainda, porque a mobilidade vai direto para o braço. Então, você não tem o risco de uma mais ampla influência do médium. Sempre há influência da mente do médium. Sempre. Sempre vai ter algum palavreado do médium ali. Mas a busca do médium é a predominância do espírito na mensagem. Esse é o grande exercício que todo médium precisa fazer. Você já publicou livros, não é? Sim. E já tem ideia, assim, da quantidade de mensagens, da quantidade de cartas que você já recebeu, Newton? Desde 2010 que eu comecei a receber cartas espontaneamente. Então, já são mais de 10 mil mensagens. Nossa. São mais de 10 mil mensagens já. Poderia tirar algumas dúvidas e desvendar os principais mitos sobre esse dom? Por exemplo, todas as pessoas que já faleceram podem se comunicar? Podemos receber mensagens de espíritos que desencarnaram ainda crianças? Nós vamos ter que recorrer novamente às pesquisas de Allan Kardec para dizer que todos podem se comunicar, mas existem necessidades associadas. Por exemplo, suponha que uma pessoa em que predominava muito a religião e ela era sistematicamente dogmática, ela dificilmente vai psicografar por um médium. A não ser que no próprio mundo espiritual ela consiga ir se desataviando dos seus preconceitos, das suas ideias. Conto uma história até, de certo modo, engraçada, de uma senhora, uma vozinha mesmo, que era muito católica. E ela veio até a reunião. Mas quando ela me viu naquela posição de psicografia, ela fez o sinal da cruz e virou as costas e saiu. Aí outro espírito apareceu, que era um tio da família, e começou a escrever. Você sabe que a avó Chiquinha era muito católica, vocês sabem disso. Então aí ele descreveu o que aconteceu. E a família riu muito, porque uma das filhas se lembrou que ela disse assim, se eu morrer, não venham com esse negócio de querer me chamar de lá, não, que eu quero descansar, viu? Então, outras coisas curiosas, determinado irmão, ele não escrevia no papel, ele não escrevia nada, bilhete, era uma mania de escrever só num tablet. Quando veio a psicografia, ele disse assim, me entregaram um tablet aqui e disseram que se eu escrever no tablet, vai chegar até vocês. Então, são peculiaridades que vão identificando o parente. Então, é muito necessário isso, porque não pode ser crença. Espiritismo não trabalha com crença. Espiritismo trabalha com fatos. É o fato que produz nossa crença. Então, por exemplo, para o espírita, reencarnação não é crença, é fato. Imortalidade não é crença, é fato. A gente passa a crer a partir da constatação, a partir da perspectiva científica que aquilo ali nos oferece, que aquilo ali nos traz. Então, todos os espíritos podem se comunicar, mas podem não querer. Tem um mestre hindu que eu me lembrei agora, talvez não por acaso, mas existe um mestre hindu chamado Paramahansa Yogananda. Ele escreveu um livro muito lido no mundo chamado Autobiografia de um Yogi. E lá nesse livro ele costuma dizer o seguinte, sim, é possível que eu pudesse escrever através de algum médium, mas no mundo eu já deixei a minha mensagem, então não terei mais nada a dizer. Então, existe a autonomia do espírito. Existem pessoas que vão atrás da psicografia, Márcia, é incrível. Tem pessoas que vão atrás da psicografia. Uma senhora invadiu a sala praticamente e disse assim, eu vim aqui porque
Newton, você tem que me ajudar, porque o meu avô deixou um terreno para mim e minha mãe não quer passar o terreno. Se meu avô escrever e convencer minha mãe, ela vai passar o terreno para mim. O avô não vai escrever nesse esquema que vai gerar conflito. A carta tem que gerar consolo, a carta tem que gerar conforto e não conflito. Então existe um controle, existe uma censura, eles não podem dizer tudo o que querem dizer numa carta, existe censura, tá certo? Se um suicida se comunica por meu intermédio, a busca dele vai ser consolar. Então vai ter uma censura para que ele não diga algo que faça, na verdade, deprimir a família. Porque o suicida, ele passa por algumas dificuldades do outro lado da vida. Mas a carta não vai ter esse foco, porque o foco da carta é consolação. Mas se a gente tivesse uma reunião especializada só para tratar dos efeitos do suicídio no mundo espiritual, aí sim, à guisa de estudo, à guisa de pesquisa, eles poderiam detalhar com mais precisão as dores, os problemas, os desafios que passam do outro lado da vida. Então, todos podem se comunicar. Crianças que não sabiam escrever. A psicografia, ela não é moldada precisamente pela capacidade de escrever. A criança pensa, não pensa? Então, se a criança pensa, ela pensa dentro do meu pensamento. Então, ela é capaz de mobilizar o meu pensamento. Então, tem o caso de uma menina chamada Luísa, que ela escrevia com a ajuda de um avô, e, na verdade, o avô ia grafando no papel. E a menina Luísa, ela até ensinou a outra criança a escrever. Ela diz assim: tu pensa com muita força na tua mãe, tu pensa com muita força, principalmente lembrando dos teus momentos felizes, que o tio vai conseguir colocar no papel o que tu está pensando. Pronto. Então, as crianças podem sim. Agora, já vi caso de aborto natural. Teve que esperar muito tempo. Por quê? Porque o espírito que sofreu o aborto precisa recobrar a sua condição espiritual novamente. Isso em caso de aborto... Pois é. É o caso de aborto natural, o caso de aborto provocado também, tá certo? Mas existem todas... Para cada caso tem uma implicação. Cada espírito é um universo diferente. Então, tem gente que vai ficar frequentando a casa de Francisco anos, até eu desencarnar, e não vão receber carta. Muita gente frequentou Chico Xavier 20 anos, nunca recebeu uma carta. Teve gente que chegou lá a primeira vez e já recebeu. Então, é algo que muitas vezes também escapa da gente, porque não é um controle nosso. Esse controle não está em nossas mãos. Tem a ver com a vontade de Deus e com os coordenadores espirituais. A comunicação vem de lá para cá, né? Não daqui para lá. Exatamente. Eu tenho uma tia que é espírita e ela fala muito isso. Era o Chico que dizia essa senha para acabar com a ansiedade das pessoas. Ele disse assim: o telefone toca de lá para cá. Em 2018, você recebeu a Comenda Madre Teresa de Calcutá como reconhecimento à sua doação e dedicação ao próximo. Como o Espiritismo pode ajudar nas causas sociais? O Espiritismo, Allan Kardec, até como reação a algo que existia na Idade Medieval e ainda existia no momento histórico dele, era muito comum dizer: fora da igreja não há salvação. Allan Kardec descobriu com os espíritos que a paz espiritual que a gente alcança do outro lado da vida é o resultado do bem e do dever espiritual que nós cumprimos na Terra. Significa dizer que muitos daqueles que nós auxiliamos, ajudamos, pode ter sido um pai, pode ter sido uma mãe, pode ter sido um irmão, pode ter sido alguém dos nossos laços afetivos, pode ter sido alguém que nós, como padre, conduzimos em alguma paróquia, em alguma agremiação. Então, nós estamos sempre nos reencontrando. Nada acontece por acaso. Nossa entrevista agora, nesse momento, não é por acaso. A nossa voz e a sua voz chega aos seus ouvintes também não por acaso. Existem vinculações espirituais que escapam da gente.
A tua função e a tua missão como comunicadora é algo que não veio por acaso, não foi formulado por acaso. Você tem essa tarefa, você tem essa missão, no sentido também de, no seu trabalho, na sua atividade, divulgar o conhecimento, divulgar o bem e assim por diante. Então, o bem que se faz é o nosso advogado em qualquer lugar, dizia Francisco Cândido Xavier. Jesus de Nazaré reapareceu aos apóstolos mesmo depois da crucificação. Jesus conversou com Moisés, que estava morto, e Elias, no Monte Tabor. Foi tão real a aparição que Pedro quis fazer 3 acampamentos, 3 tendas, porque foi uma aparição muito, muito viva. Eles devem ter dialogado muita coisa a respeito, porque identificaram que se tratava de Moisés. Na época não tinha nem desenho para poder identificar alguém que tinha vivido há cerca de 1.200 ou 1.400 anos antes de Jesus. O fato é que nós estamos diante de um fenômeno que é pertencente à humanidade. A mediunidade não pertence ao espiritismo. Eu conheço padre médium, eu conheço pastor médium, eu conheço monge médium. A mediunidade é um 6º sentido, um 7º sentido, um 8º sentido, como queiram chamar. Então, desse modo, fazer o bem, realizar a atividade da caridade, desenvolver o que Jesus nos recomendou, passai à minha direita, porque quando eu tive fome me deste de comer, quando eu tive sede me deste de beber, quando eu estava nu me vestistes, quando eu estava na prisão ou doente fostes me visitar. Jesus nos recomendou amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda foi contundente ao dizer o seguinte: não adianta você dizer que ama a Deus que você não vê, se você é incapaz de amar o próximo que você vê. Você é um mentiroso. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu semelhante. Então, o espiritismo não é religião. O espiritismo é uma proposição de espiritualidade, de vivência, de praxis. Então, não dá para praticar espiritismo sem praticar. É necessário desenvolver amorosidade, afetividade, reconhecendo no outro um irmão que também está lutando por sua evolução, pelo seu crescimento, pelo seu despertar espiritual. Maravilha. Para encerrar, como é que o espiritismo explica tudo isso que a gente está passando nesse momento, a pandemia no mundo? Eu cheguei a perguntar para a irmã Rosália, minha orientadora espiritual, para outros espíritos que me acompanham. Houve muita ansiedade das pessoas em perguntarem ao médium o que estava havendo, o que está acontecendo. E a irmã Rosália me respondeu da seguinte forma: há um grande silêncio no mundo espiritual, porque este momento pertence exclusivamente a vós. E este momento é um momento de aprendizado, no sentido de que possais perceber o que efetivamente é essencial à vossa vida. Não é aparência, não é exterioridade, não é acumulação. Não culpeis a Deus por este vírus. Ele é o resultado de vossa sofreguidão acumulativa e do vosso descuido e negligência para com o vosso próprio planeta. Porém, é um flagelo necessário aos vossos impulsos evolutivos. Alguns despertarão, outros não. O fato é que esse momento é vosso. Incrível, Newton. Nossa, a gente poderia conversar tanto, mas vamos Com conversar, certeza. né? Em outras oportunidades, eu tenho certeza. Eu fico à disposição, viu? Muita alegria poder falar com você, com seu esposo, com seus ouvintes, com aqueles telespectadores que vão te assistir. Que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus ilumine o seu coração, que você possa expandir a sua consciência na direção do semelhante, sempre buscando o bem, o progresso e o amor, porque o que importa é realmente amar, cuidar de amar. Amar é mais importante até do que ser amado, porque amar é manifestar a presença de Deus através de nós. Nossa missão. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Eu que agradeço. Um grande abraço, muita paz. Grande abraço. Jesus abençoe e guarde. Amém. E a gente entrevistou hoje Newton Souza. A gente vai ficando por aqui com essa mensagem linda, cheia de espiritualidade, cheia de amor para você. Um beijo grande e até a próxima.